E aí, seu Lucas? Tudo certo? E aí, Alex, tudo certo? Esperando só chegar mais gente para a gente começar. Mas já vou começar, nem que seja só para vocês dois. Sem problema.
3 mesinhos agora de aula. É, a minha é até dia 11 de setembro. Não sei, provavelmente vai ter mais alguma coisa. Tem umas disciplinas, eu acho que umas 2 curtinhas depois. Aham. Mas é fase final, né? Tá andando, que é E as, importante. e as práticas, como é que vai ficar? Não, esse terceiro não tem prática, porque não tem. Ah, não tem? É a teoria e encerrou. E aí, seu Isaíra? E aí, professor, tranquilo? Pensei que tu tava com problema, que tu já não veio no primeiro dia. Pensei, bom, tá enredado, não pode vir. Não, eu pensei que era aula com a Natália sexta-feira, pensei que iniciava só segunda. Não tem problema. Um dia eu Eu tô, fiquei eu acho esperando o ID também. mas tá tudo certo. O ID vai ser sempre esse, professor? É para ser sempre esse. Hoje é o Tá. segundo dia e continua o mesmo. É para ser sempre o Sim, mesmo. sim. Qualquer coisa, se tiver algum problema, né, aí me avisa pelo WhatsApp e a gente vê. Mas em princípio é o mesmo esquema da primeira, só que o número do ID que é diferente. Sim, tranquilo. Esperar só uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos, vamos começar. Esse software tava com problema de fazer a conversão do MP4 da última aula. Vamos ver se agora ele está convertendo agora, vamos ver se tudo Os der vídeos do certo. senhor para nós. Que aí eu já mando, se tudo der certo, vamos ver se tudo der certo, eu já mando hoje o vídeo de sexta. Porque a escola tá fechando às 9, né? Antes eu ficava até às 10 Sim, e mandava os vídeos no mesmo dia para vocês. Agora eu só consigo no dia seguinte, útil, né? claro. Mas é para mandar, mas Só se consegue der mandar quando certo. tá na escola. Isso, aí eu faço tudo aqui. Era isso mesmo que eu ia perguntar, ô Alex. Boa noite. Aí, Outro Johnny. dia, na segunda-feira, eu perdi a metade da aula no fim, no intervalo, e eu não consegui ver de noite. Eu ia perguntar, não tinha colocado no YouTube. Não, Não, aquele dia, sexta-feira, tudo dava errado, né? Era incrível. Que é na hora de... Porque quando eu encerro a aula, o software é para converter em MP4 o vídeo, né? Automaticamente. E não sei o que houve que na sexta-feira ele travou e depois que eu encerrei a aula, né? E não converteu. Putz, grilo. Aí agora, cheguei agora mais cedo, né? Comecei a quebrar a cabeça e agora tá convertendo. Aí eu vou ver se vai dar certo. Se der certo, vamos ver se agora no intervalo eu já consigo despachar para vocês já, Johnny. Mas eu te dou um retorno, tá, Johnny? Tá bom, obrigado. Só mais um minutinho aqui que eu tô esperando aqui só a conversão e a gente já... Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, seu Ai, o Paulo. Johnny tá tão lindo. E aí, Selemias? E aí, Isaías, tudo bom? E aí, seu Fala, Paulo? guerreiro. Pois aí, ele apareceu na aula aí, né? No dia com o vídeo e tudo. Olha, acho que deu certo aqui. Só espere um minuto que eu quero ver se passo o vídeo para vocês da aula de sexta. E a gente já começa. Fabricação 3, aula 01. E eu coloco data, né? Porque senão o aluno se perde se não ter data nas aulas. Do dia 10. Julho 2020. Tá. Só um minuto que eu quero passar aqui e a gente já começa a aula, tá, pessoal? E aí já começamos. Área de trabalho, fabricação 3,
10 de julho. Só um minuto. No módulo 3. Um minutinho que eu acho que eu consegui resolver aqui e eu quero despachar o vídeo de sexta já para vocês, que aí já fica certo. Os vídeos são muito longos, né? Então ele demora, né? Então ele deve levar aí uma meia hora para chegar. Aí depois no intervalo eu confirmo com vocês. Ok, senhores? Então vamos nos organizar, então. 7h10, já passou da hora. Então, só para a gente nos organizarmos, tá? Sexta-feira a gente começou a disciplina. Todo mundo está me ouvindo? Qualquer coisa, dá um sinal de vida aí. A disciplina de fabricação 3. Eu falei que a gente vai ver tratamento térmico, que é o que a gente começou, tá? E depois a gente vai ver operações especiais de torneamento, fresamento, vamos ver também retificação. E a parte de aplanamento e mandrilhamento. A avaliação, em princípio, vai ser duas provas, né? Uma prova valendo 5 pontos de tratamento térmico e depois, para separar os assuntos, outra prova de 5 pontos sobre usinagem, na segunda etapa. A disciplina começou sexta-feira, dia 10, e vai até o dia 11. Vai ser todos os dias, de segunda a sexta, 2 horas por dia, das 7 às 9, né? Dá 45 dias, vai dar um total de 90 horas aula. Ok? Aí, na sexta-feira, antes da aula, o Rafael enviou 2 apostilas para vocês, até para quem, por exemplo, o Isair, que não veio sexta. São 2 apostilas que a gente vai usar, Isair. Uma que é a de fabricação 3 da escola e outra, uma que foi enviada também sexta-feira, um pouco antes da aula, de tratamento térmico dos aços, que é essa que está aberta aqui. Ok? Aí vocês se organizam nisso. Então, o que a gente viu na sexta-feira? A gente viu a introdução de tratamento térmico, né? Ó, então, comecem a se organizar, aí cabe a vocês, né? Se querem ou não, já até comecei a avaliação. Para que serve um tratamento térmico? O princípio do tratamento térmico que a gente vai ver, a gente vai pegar peças, vai aquecer, manter por um tempo aquecido e vai resfriar. Aí depende do tratamento térmico. Para que vai servir o tratamento térmico? O mais utilizado tratamento térmico é para aumentar a dureza nas peças. Também serve para alívio de tensões. Também serve para aumentar a usinabilidade. E, em alguns casos, para diminuir a fragilidade. O que é diminuir a fragilidade? Diminuir o risco de quebra, risco de trinca. Ok?
Aí a gente falou uma coisa muito importante também sobre constituintes, que é o que a gente falou sexta-feira. Quando a gente falou de constituintes, que vocês viram em materiais, tem lá perlita, martensita, aquela zita, tudo, né? Isso é importantíssimo para o tratamento, para a compreensão do tratamento térmico. Então, qual foi a primeira coisa que a gente viu? Alguém manda uma mensagem para o Rafael Gonçalves que ele está meio perdido no WhatsApp, pro Obséquio. Então, o que a gente viu? A primeira coisa que a gente viu é o aço ao natural. O que é um aço ao natural? É um aço que não sofreu tratamento térmico. Então, qual é a constituinte que a gente viu de um aço ao natural? A gente viu que tinha aquela imagem de metalografia, que o branco é ferrita, que o preto, que é carbono, é perlita, e quando tu amplia o preto, mais ainda com o microscópio, tu enxerga umas linhas pretas, onde o branco continua ferrita, e o preto, que são aquelas linhas, é carbono puro, que é cementita. Então, quais são os principais constituintes? Quais são os constituintes de um aço ao natural, que não sofreu tratamento térmico? Ferrita, perlita e cementita. Isso é importantíssimo para a gente dar seguimento à matéria, porque tudo vai ser baseado nisso nos tratamentos térmicos. Aí, depois da aula, eu enviei 2 diagramas para vocês no WhatsApp. É o diagrama aqui, na apostila de tratamento térmico dos aços. Por que eu uso essa apostila? Porque na apostila de fabricação 3 não tem isso aqui, diagrama ferro-carbono. Mas isso é essencial para compreender os tratamentos térmicos. Foi o que eu enviei para vocês. Ok? Então, vamos começar a analisar eles. O primeiro a ser analisado, estão enxergando? É esse aqui. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Esse aqui é na página 39. Esse diagrama de ferro-carbono, a vertical aqui é temperatura. Tá? De 0 a 910 graus Celsius. Ok? Espera aí, só um minuto. Deixa eu tirar aqui barulhento. Ô, professor, tá sem vídeo aí, professor. Vou ter que te dar falta hoje. Ah, é verdade, bem lembrado. Mas uma coisa eu te digo, Garcia. Sim. Lembra o que eu sempre digo? De vez em quando não tem problema. O problema é todos os dias. E vamos seguir então. Pessoal, não esqueçam de desligar o áudio quando entrarem, senão tumultua a aula. E na horizontal, tá aqui, 0, 0,4, 0,8, 1,2. O quê? Carbono. Né? Tudo bem? Então, todos os diagramas de ferro-carbono, o vertical é temperatura e o horizontal é carbono, percentual de carbono. Então, não esqueçam lá do que a gente viu, do que a gente já comentou e vocês viram em materiais. Um aço 1020 tem quantos por cento de carbono? 0,2. 0,2. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando na imagem aqui? Então tá aqui na metade, não tá? Hein, Selemias, entendeu? Peraí que eu tô olhando aqui, tô vendo umas imagens travadas e tava vendo se o software tá com problema. Ah, tá meio travado aqui, mas tô Tá. escutando aí, tô vendo aqui. Não tem problema, vamos seguir. Tá escutando, Selemias? Tá um pouco falhado, mas tô escutando. Tá. Deve ser a internet aqui de casa, tá Tá, ruim. então vamos seguindo. Então, um aço 1020 é 0,2% de carbono. Então, ele está por aqui, não é? Então,
Esse aqui, que é o mais simples, é o diagrama de ferro-carbono só do aço. Por que só do aço? O aço vai até quantos por cento de carbono? Hein? Alguém quer responder? 2,60 e pouco. 2%. Tá? Então, o aço vai até 2%. Então, esse diagrama é só do aço. Repararam que na temperatura de 727 graus tem uma linha reta? Abaixo, vamos analisar só essa parte do diagrama. Aqui a resolução está ruim. Espera um pouquinho que eu vou pegar uma melhor aqui. Não, tá bom. A 727 graus tem uma reta aqui. Abaixo dos 720 graus, o que está representado aqui no diagrama que eu inventei para vocês? O branco, que é ferrita, o preto, que é perlita, que é carbono, e caso ampliar o preto, vai ter a sementita e a ferrita. Então, o que representa essa imagem aqui? Hein? É o aço ao natural que não sofreu tratamento térmico. Ok? Então, desses 727 graus para baixo, porque esse diagrama que vai até 2% é só dos aços, abaixo dessa linha reta são os aços ao natural que não sofreu tratamento térmico. Um dia um aluno dessa escola me fez uma pergunta boa. Ele estava aquecendo uma tubulação para fazer uma curvatura. Ok? Olha a informação que é importante. Ele estava aquecendo uma tubulação para fazer uma curvatura. Aí ele disse que o engenheiro chegou para ele dizendo: cara, tá fazendo tudo errado, vai fazer um tratamento térmico e vai condenar a tubulação. E aí esse aluno me fez essa pergunta: o que eu acho disso? Aí o que eu disse? Depende. Se a tubulação chegar na temperatura de recristalização, não vai alterar em nada. Quem é a temperatura de recristalização? Os 727 graus. O que significa os 727 graus? Quando tu aqueceu o aço, se passar de 727 graus, começam as transformações. Abaixo de 700, olha o que eu vou falar que é importante. Abaixo de 727 graus, não importa como vai ser resfriado, eu posso aquecer um aço a 600 graus e mergulhar na água, não vai acontecer nada. Eu posso aquecer um aço a 700 graus e mergulhar no óleo, não vai acontecer nada. Eu posso aquecer um aço a 500 graus e deixar resfriar o ar ao natural, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Por isso que esse diagrama é importante. Porque todas essas temperaturas que eu falei, ou seja, pros aços, todos os aquecimentos abaixo de 727 graus, não importa como vai ser resfriado, não vai haver alteração nenhuma no material em relação à propriedade mecânica. Primeira informação importantíssima. Alex, Quem pergunta? Johnny, qualquer aço ou 1020 no caso só? Espera aí, só um minuto, deixa eu te enxergar. Johnny. Que escuridão, Johnny. Então vamos lá. A minha Johnny. câmera é ruim, assim. Não tem problema. Johnny, estás ouvindo? Então vamos lá. Estás enxergando o diagrama? O que significa essa reta? Aqui embaixo dessa reta não é a porcentagem de carbono, que vai até 2%? Se isso aqui é uma reta, são todos os aços de 0 a 2% de carbono. Todos.
aquecimentos abaixo de 727 graus, não importa como tu vai resfriar, não vai mudar nada, não vai alterar nada, não vai aumentar a dureza, não vai amolecer, não vai acontecer nada. Então, qualquer trabalho abaixo de 727 graus não vai ter alteração nenhuma. Não vai ocorrer tratamento térmico. Só vai começar a ocorrer tratamento térmico acima dessa temperatura. Então, foi o que eu respondi para esse aluno. Se tu aqueceu, claro, eu disse para ele assim, tu teria que ter um termômetro a laser. Mas se tu aqueceu abaixo de 727 graus, tu podia jogar um balde de água nessa tubulação que não ia afetar a tubulação. Só que acima dos 727 graus, a forma que tu vai resfriar vai afetar o aço. Aí depende da forma do resfriamento. Se é rápido ou se é devagar, que é o que a gente vai aprender depois. Entendeu, Johnny? Entendi. Primeira informação importantíssima dessa aula de hoje, do diagrama de ferro-carbono só do aço. Como é que eu sei que é só do aço? Porque é de 0 a 2%. Aços vai até 2%. Qualquer aquecimento abaixo de 727 graus, não importa como vai ser resfriado. Se vai ser jogado na água, se vai ser jogado numa salmoura, que é água com sal, se vai ser jogado no óleo, ou se vai ser resfriado ao natural, ao ar. Não vai acontecer nada com aço. Não vai alterar dureza, não vai alterar alívio de tensão, não vai mudar nada. Alguma pergunta? Isso aqui, estou encerrando essa parte do diagrama. E essa informação é importantíssima. Então, seguirei. Então, até 727 graus, os aços continuam ao natural. Branco ferrita, preto perlita. Ampliando o carbono perlita, vai ter aquelas linhas que a gente viu, que as linhas é cementita e o branco é ferrita. Acima disso, por que é importantíssimo o diagrama ferro-carbono? Porque cada tratamento térmico, as temperaturas que vão ser adotadas é em função do diagrama. É em função do diagrama. Que é o que a gente vai ver em cada processo. Então, vamos pegar um exemplo. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui, ele chama de zona crítica, que o aço começou a mudar, aquecendo, né? Aqui ele é ferrita mais austenita. Curiosidade. Acima desse V aqui, ele é importantíssimo acima desse V. Ele chama de zona de austenitização, ou seja, austenita pura. É aqui que, na maioria dos tratamentos térmicos, vai acontecer o processo. Então, acima desse V, o aço se torna austenita pura. O aço não é mais ferrita, perlita e cementita, ele é austenita. Mas, enquanto estiver aquecido. Quando resfriar, ele vai mudar de novo. Aí depois a gente vê nos processos de tratamento térmico. Então, todos os aços que tiver acima desse V, não é mais ferrita e perlita. É austenita puro, enquanto estiver aquecido. Depois, nos processos, quando resfriar, a gente vai ver se vai mudar ou não. Ok?
Vamos pegar um exemplo. Um aço 1045 tem quantos por cento de carbono? 0,45. 0,45. Então vamos dizer, Garcia, que é aproximadamente aqui. Estão acompanhando? Então, tu pega o carbono do aço, vai subindo. Quando chegar a 727 graus, ele começou a se transformar em ferrita e austenita. E vai chegar no V aproximadamente a 800 graus Celsius. Quando passar desses 800 graus Celsius, o aço 1045, ele já não é ferrita e perlita. Ele é austenita pura. Mas enquanto estiver aquecido. Quando resfriar, ele muda de novo. Aí depois a gente vê nos processos. Tudo bem, Garcia? Tudo bem, certo. Então, se eu pegar um 1020, que é sempre dividido por 100, que dá 0,2, 0,2. Ó, tu viu que independente do carbono, começa a transformação em 727 graus. Vai subindo. O que acontece? O 1020, para se transformar em austenita pura, a temperatura é maior, estou chutando aqui, aproximado, né? Enquanto que o 1045 é em torno de 800 graus para se tornar austenita pura, o 1020 é a partir de em torno de 850 graus para se tornar austenita pura. Entenderam como analisar esse diagrama por enquanto? Paulo, tá entendendo, Paulo? Por enquanto tá legal. Por enquanto, tô copiando ele aqui, esse diagrama. Tá. Então vamos seguindo. Então, a gente não tá falando do tratamento térmico em si. Deixa eu só tirando, tá dando eco aqui. Algum barulhento. Espera aí. Então, a gente está analisando o diagrama de ferro-carbono, eu mandei 2. O primeiro que a gente está analisando é só de aço. Como é que eu sei que é só de aço? Porque de 0 a 2% é só aço. Porque acima de 2% já não é aço, é ferro fundido. Ok? Então, o que a gente aprendeu nesse diagrama? Que todos os aços, quando eles são ao natural, ou seja, ferrita, perlita e cementita, se tu aquecer no máximo a 727 graus, não importa a forma que tu vai resfriar. Pode estar quente, desde que não passe de 727 graus. Tu pode jogar na água, tu pode jogar no óleo, tu pode jogar na salmoura, tu pode deixar resfriar ao natural o ar, que não vai alterar nada, não vai aumentar a dureza, não vai amolecer, não vai aliviar tensão, não vai acontecer nada. As alterações começam a partir dos 727 graus, que é aí quando a gente vai vendo cada tratamento térmico. Ok? E o que eu falei? Que esse V aqui, essa área, é importante porque é austenita pura. Aí depois nos tratamentos a gente vê. Aqui começa a aumentar o grão, começa a ficar perigoso. Só que o aço só vai se manter em austenita pura enquanto estiver quente. Depois, quando resfriar, vai mudar de novo. Aí a gente vê os tratamentos. Ok? Essa interpretação básica é importante, principalmente no aquecimento até 727 graus. Foi a pergunta que aquele aluno tinha feito para mim. Que ele estava aquecendo uma tubulação, feito uma curvatura, e o engenheiro descascou ele porque ele ia fazer um tratamento térmico. E qual é a resposta que eu disse? Depende. Se tu aqueceu até 727 graus, não importa que não vai afetar a tubulação.
Se passar dos 727 graus, começa a afetar a tubulação. Perguntas? Nenhuma? Então, sigo. Então, por isso que eu expliquei primeiro ali no diagrama. Página 39, apostila de tratamento térmico dos ácidos. Diagrama ferro-carbono. Aquecimento. Estudou-se o aço na temperatura ambiente. Entretanto, este material precisa ser colocado em forno para receber um tratamento térmico. O que acontece com o aço ao ser aquecido? No caso do aço não ligado, o que é um aço não ligado? Aço carbono comum, 1020, 1045, 1070. Aí ele deu um exemplo, claro. Um aço carbono comum de 0,4% seria um 1040. Mas não existe o 1040, existe o 1045, que é 0,45% de carbono. Em temperatura de 300 graus Celsius aquecido, a estrutura do aço ao carbono é igual à sua estrutura na temperatura ambiente. Não foi que a gente viu sexta? Aço ao natural sem tratamento térmico. Ferrita é o branco, perlita é a preta. E se ampliar a perlita, vai ter a cementita. Só que em temperaturas de 723 graus Celsius, que, claro, aqui é arredonda, mas no diagrama é 727. Inicia-se uma transformação em sua estrutura. A ferrita transforma-se em austenita e cementita da perlita se decompõe. Enfim. Então, foi o que eu comentei aqui. Até 727 graus, não importa como tu vai resfriar, não vai alterar nada o aço. Tu pode até jogar na água quente, o aço quente na água, não vai alterar nada. A partir dos 727 graus começa a transformação. Em temperatura de 800 graus Celsius, toda a estrutura do aço se transformou em austenita. Então, o que disse aqui? Se eu pegasse um aço 1040, não é 0,4% de carbono? Quando aqueceu em torno de 800 graus Celsius, a ferrita e a perlita se transformou aqui em cima, toda ela em austenita. Só que não vai ser permanente enquanto tiver 800. Quando resfriar, ou ele volta ao normal, ou ele se transforma em outra coisa, que é o que a gente vai ver nos tratamentos. Ok? Pergunta. Quem pergunta? Cele. Não ouvi. Quem pergunta? É o Selemias. Olha só, Alex, a perlita ela é só um minuto, deixa eu... 707. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver tua imagem primeiro aqui. Deu. Pode perguntar, Selemias. Tá. Não escutei, desculpa. Pode perguntar. Tá, a perlita fica ali entre 727 graus a 768, é isso? Não. Até 727 graus, a estrutura do aço que tu aprendeu sexta, ferrita, perlita e a cementita, não altera nada. Tá. Okay? Acima, a partir dela, ela começa a se transformar aqui em ferrita e austenita, mas isso tu não precisa decorar. O mais importante é acima desse V, que é a austenita pura. Ele já não é mais isso, a ferrita e a perlita. Acima dos 800 aqui, se a gente pegar o mais simples, mudou, é austenita. Mas um detalhe, Selemias, enquanto estiver quente, quando resfriar, ele muda de novo.
Aham. Ah, não, é só essa a minha dúvida. Eu só queria saber até que graus a perlita ia. Então é a mesma coisa que a Não, tu não ferrita pode, aí. tu não pode dizer perlita, porque, por exemplo, acima de 727 graus, por exemplo, já some a perlita. Tá. Acima dos 800, sumiu a ferrita, sumiu a perlita, sumiu a cementita, é só Sim, sim. austenita pura. Aí depois a gente vai ver, quando resfriar, a forma que tu vai resfriar vai mudar de novo. Tá, entendi. Tudo bem? Feito, Seleminhas? Feito. Valeu. Então, seguindo, na página 40, tratamento térmico dos aços. Então, o gráfico ilustra uma região, que é o diagrama de ferro, carbono, sódio e aço, né? De fase e intervalo de temperatura. A ferrita e a perlita, que é o aço ao natural, transforma-se em austenita, que é o exemplo aqui do 1040 acima de 800. Essa região é chamada de zona crítica, área em que as células unitárias do ferro CCC se transformam em CFC durante o aquecimento do aço. Eu não quero que vocês decorem esse CCC, CFC, porque não é usual. O usual é que até 727 graus, o aço ao natural, que é o que a gente viu sexta, é o quê? Ferrita, perlita e cementita. E a forma que tu resfria, né, até 727 graus, não vai alterar nada. A austenita, aqui está a volta no CFC, enfim, forma-se no aço a partir de 720. Aqui ele diz 723, mas vamos considerar o gráfico 727. O que ele está dizendo? A partir de 700, por exemplo, 1040, que é 0,4, a partir de 727 graus começa a aparecer a austenita. Quando passar de 800 é austenita pura. Encontra-se na região acima da zona crítica, na zona de austenitização, conforme se pode observar no gráfico. Quem é a zona de austenitização? Toda a parte de austenita pura em função da porcentagem de carbono do aço, ou seja, acima desse V. É a austenita pura. Só que só vai manter a austenita pura enquanto estiver quente. Quando resfriar, vai mudar de novo. A austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada, aqui só curiosidade, apresentando menor resistência mecânica e boa tenacidade. Olha, aí um dia um cuteleiro que faz faca, né? A gente vai aprender, que é a forma do técnico mecânico e do engenheiro, como achar as temperaturas para fazer uma têmpera, enfim, qualquer tratamento térmico. E o cuteleiro, até onde eu ouvi falar, né, eu não tenho experiência nisso, eles não usam termômetro para medir a temperatura, porque eles vão temperar as facas, né? Muitos deles não usam temperatura, não usam termômetro para medir a temperatura para depois resfriar. Então, um dia um deles me disse, tá, como é que tu faz? Ele usa um ímã. Se a faca quente não grudar no ímã, quer dizer que chegou nessa temperatura de zona de austenita pura. Por quê? Olha o que diz. Quando chegar em austenita, o aço se torna não magnético. Bem interessante, né? Pega um cara que faz faca artesanal, tem um porquê disso. Às vezes, nem mesmo ele entendendo bem o porquê. Mas ele está fazendo certo. Ele chegou naquela temperatura, porque naquela temperatura a faca se torna não magnética. E até sai mais barato também, né? Só com o ímã. Ah, sim. Tudo bem até aí? Seguindo na página 40, tratamento térmico dos aços. O resfriamento, dependendo de como tu vai fazer, pode alterar a estrutura ou não.
E uma temperatura de 800 graus Celsius, aqui está seguindo um exemplo, como se fosse um aço 1040, 0,4% de carbono, apresenta uma única constituinte. Então, o que a gente viu? Que o aço 1040, 0,4, acima de 800, não é mais ferrita e perlita, enquanto estiver quente. Ele é austenita pura. O gráfico a seguir ilustra o que ocorre quando esse mesmo aço é retirado do forno, acima de 800, e resfriado ao ar. O que significa resfriado ao ar? É tu tirar a peça quente do forno e colocar numa bancada e deixar resfriar ao natural, até chegar na temperatura ambiente. O que ocorre? Como se pode observar, na página 41, o que ocorre? Em temperatura acima de 800, a estrutura do aço, enquanto estiver quente, é austenita pura, só que não é permanente. A partir de 760 graus, porque ele está resfriando ao natural, em cima de uma bancada ao natural, parte da austenita pura desapareceu, dando lugar à ferrita, porque ele começa a transformar de novo ao reverso. Permanecem na estrutura, portanto, ferrita e austenita. A 700 graus Celsius, toda a austenita se transformou em ferrita e em perlita. Portanto, o aço voltou à sua estrutura inicial. O que significa isso? Todos os aços, se tu aquecer até a temperatura de austenitização, ou seja, dentro desse V, tirar a peça e deixar resfriar ao ar, ao natural, à medida que ele for resfriando, ele vai voltar a ser um aço ao natural sem tratamento. Ferrita e perlita. O que significa? Não sofreu tratamento térmico nenhum. Tudo bem? E se quiser desfazer um tratamento térmico, é esse mesmo processo, Alex? Depois a gente vai ver com calma. Entra muito até tipos de recozimento que a gente vai detalhar, né? Vamos comentar mais isso, Sena, quando chegar em recozimento. Ok? Ok. Então, já até ligando ali o que o Sena falou, à medida que tu aquece qualquer aço até virar austenita pura e deixar resfriando ao ar, não acontece nada com o aço. Ele volta a ser ferrita e perlita. Então, quando ele chegar em temperatura ambiente, resfriou, a estrutura continuará ferrita e perlita. Ou seja, voltou ao normal. Se o aço for resfriado, aí começa o problema. Ou solução. Depende. Quando tu chegou naquela temperatura de austenita, se ele for resfriado bruscamente, que é o que a gente vê lá, os caras fazendo espada lá, aqueceu lá, o que ele fez? Já vamos interligar. Ele chegou naquela temperatura de austenitização, austenita pura. E resfriar bruscamente é mergulhar em água, em óleo ou salmoura. Aí depois a gente detalha nas têmperas, né? Aí deu um exemplo. Por exemplo, água. Voltou a ser um aço ao natural? O que aconteceu se aquele aço 1040, que era austenita, ao invés de resfriar numa bancada, tu pegar ele e jogar dentro d'água, ele não vai ser mais ferrita e perlita. Ele vai se tornar, outra informação importante, ele vai se transformar em martensita. Para sempre. Provável. Isso é o princípio da têmpera. A gente não chegou em têmpera ainda, mas é o princípio. Se tu aquecer o aço 1040 lá, 850 graus, e mergulhou em água, ele não vai ser mais ferrita e perlita.
Ele se transformou em martensita. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu só concluir que eu já atendo. Acho que é o Paulo, né? Quando ele se transformou em martensita, o que aconteceu? Ele ficou extremamente duro. Ocorreu um tratamento térmico. Qual? Têmpera. Tá? Outra informação importante. E a composição química do 1040? Mudou? Não, não mudou. A composição química do aço 1040, que é 0,4%, mais um pouquinho de silício, fósforo, enfim, continua a mesma. A única coisa que mudou, que ele era ferrita e perlita e se transformou em martensita. Ocorreu uma têmpera, ele ficou extremamente duro e a composição química não mudou. Essa é a vantagem da têmpera. A composição química não muda. O que mudou foi só a constituinte. Por isso que é tão importante essa constituinte. Esse aço 1040 continua com composição química, os elementos químicos de 1040. Ele só se transformou de ferrita e perlita e cementita, todo ele em martensita. Ele não tem mais a dureza do 1040, ele ficou extremamente duro, já aproveitando que a gente vai detalhando, né? Materiais de tratamento térmico, o durômetro que se utiliza é o Rockwell C, ponta de diamante. Tá? Ele dá em torno, uma têmpera, de 50 a 55 Rockwell C. Mas aí a gente detalha quando chegar em tempo. Aí aqui só dizendo, né? O princípio aqui da imagem da martensita. Então, qual é o constituinte? Então, quando eu aqueci um aço 1040 até a temperatura de austenitização, ou seja, quando chegou acima daquele V e se transformou em austenita pura, quando eu mergulhei ele em água e resfriou até ficar frio, ele não é mais ferrita e perlita. Ele se transformou em martensita. Que tratamento térmico foi esse? A têmpera, que é os caras lá fazendo spa. O que aconteceu com a peça temperada, que agora é só martensita? Ficou extremamente duro. Se tu medir lá num durômetro, lá na faixa lá de 50 a 55 Rockwell C. E a composição química do 1040 é a mesma, a composição química não alterou nada. Isso são, como se diz, o pulo do gato do tratamento térmico. Tudo bem? Só que não se preocupe que a gente vai ver têmpera ainda. Tá? Mas já tem uma informação, né? Quanto resfriar bruscamente na água, salmoura em óleo, o tratamento térmico é têmpera. E a constituinte da têmpera é a martensita. Fica extremamente duro lá, né? Tu mede o durômetro com um Rockwell C. Ok? Perguntas até aí? Não? Certos que não? Quem que tinha perguntado antes? Era o Paulo? Que eu estava concluindo. Era tu, Paulo? Sim, eu só não peguei a quantos graus que ele entra, em 1000 e quantos, para ficar martensita. Ok. Tá vendo aqui? Deixa aí. É, martensita. Deixa aí terminar a água. Tá bom. O aço 1040 não é... Tá me acompanhando? O aço 1040 não é 0,4% de carbono? Sim. Tu vai subindo, chegou a 727 graus, começou a transformação de ferrita e austenita, só que o que interessa aqui, ó, tá me acompanhando, é a partir daqui. Aqui, a partir de, tô aproximado, né? A partir de 800 graus Celsius, o aço 1040 vira austenita pura. Quando eu resfriar
jogar na água, ele resfriou. Ele vai continuar ferrita e perlita? Não. Ele se transformou em martensita, que é a têmpera, e ficou extremamente duro. Feito, Paulo? Feito, obrigado. Mais alguém? Eu parecia que mais alguém queria perguntar alguma coisa. Eu. Eu quem? Johnny. Peraí, deixa eu te achar, que eu gosto de ver cara a cara. Fala, Johnny. A cementação e a nitretação também não altera o componente do Não, material. aí a gente veremos com calma depois. Nitretação, cementação, carbonitretação e assim por diante não são tratamentos térmicos. São tratamentos termoquímicos que alteram a composição química. O que eu falei? Que a têmpera, o 1040, continua 1040 na composição química. Não foi isso que eu falei, Johnny? Então, no caso. A única coisa que mudou, que ele virou martensita. Uma cementação, o que a cementação faz? Ela insere carbono na casca. Então, se eu fizer, por exemplo, que a gente vai ver depois, cementação é para se fazer, só se faz em aços de baixo carbono. Exemplo, 1020. 1020 nasceu para cementação. O que a cementação vai fazer? Vai inserir carbono na casca do 1020 para só a casca ficar dura. Por dentro vai continuar macio como 1020. Na casca vai ficar mais duro. Por quê? Porque qual é o problema da têmpera? A têmpera muitas vezes se torna frágil. A gente vai detalhar depois na têmpera. Então a cementação ela tem menos risco de quebra, porque por dentro continua ductil, por fora, olha, que é o que tu perguntou, aumenta carbono. Então, na casca do 1020 não vai ter mais 0,2%, vai ter mais de 0,2% de carbono. Aí depois na cementação a gente detalha quanto. Assim como uma carbonitretação, são dois elementos, carbono e nitrogênio. E assim por diante. Ou nitretação. Não é mais carbono, é só nitrogênio. Todos eles para aumentar a dureza, mas aí a gente detalha. Tá, Johnny? Beleza. Mas muda a composição química. Por isso que não é tratamento térmico, é tratamento termoquímico. Ok, senhores? Vamos dar uma repassada na chamada aqui. Tentem deixar o áudio ligado quando passar o nome de vocês. Adão, por enquanto não veio. Bruno Freitas, não veio. Carlos, tá aí. Diego Nunes, não veio. Diego Oliveira. Opa, tô aqui. Tá aí. Johnny, recém falei com ele, tá aí. Douglas, por enquanto não veio. Eric. Oh, tô aqui, mano. É que tava no mudo. Douglas Dias. Tá. Eric. Tô aqui na aula. Eric, não veio. Felipe, não veio. Fernando. Tô aqui. Tá aí. Isair, recém falei com ele. Jean. Eu. Jean tá aí. Josué. Josué não veio. Ortiz. Tô aqui. Sena. Aqui. Luan. Tô aqui. Lucas. Aqui. Marcos. Aqui. Maurício. Aqui. Patrick. Não veio. Paulo, recém falei com ele, tá aí. Rafael Garcia também tá aí. Rafael Luiz. Eu.
Cuida o vídeo, tá, Luiz? A presença é dada com o vídeo, tá? Rafael Paz. Não veio. Ronaldo. Não veio. Selemias. Opa. Tainã. Aqui. Aí. E Walter. Tô aqui. Feito, pessoal. Então, são 8h, 8h20, a gente retoma, tá? Até daqui a pouquinho. Tá bom. Ok. Aula 3, não, fabricação 3, aula 1, 10 de julho.
Bom, pessoal, vamos retomar a aula. Então, retomando. A gente fez comentários de interpretação, né, e algumas formas de resfriamento. O momento da nossa matéria de tratamento térmico é esse. A gente está analisando, a gente analisou primeiro o diagrama ferro-carbono só do aço. Na página 41 da apostila de tratamento dos aços, tem o diagrama de equilíbrio de ferro-carbono, que é o segundo diagrama. A interpretação é a mesma, só que o que tem de diferente aqui? Esse diagrama, além dos aços, engloba todos os ferros fundidos também. Então, se tu olhar nessa linha horizontal aqui, ó, de 0 a 2% de carbono, são os aços. Então, aquele diagrama que a gente viu é esse pedaço só, não é isso? É esse pedaço aqui que interessa para os tratamentos térmicos, né? Só para os aços. De 2 a 6,7% de carbono não é mais aço, são ferros fundidos. Ok? Então, esse aqui é só o completo, né? Dos aços e mais os ferros fundidos. Então, o princípio é o mesmo aqui, ó. Os 727 graus aqui não é uma linha reta em todo o gráfico? Então, tanto para os aços como para os ferros fundidos, aquecimento até 727 graus, não importa como tu vai resfriar, não vai alterar nada. Não vai alterar a composição química, não vai aumentar a dureza, não vai ocorrer nada. Ok? A partir daí começam as transformações. E esse V grande aqui, ele fala aqui líquido, né? Aqui são as temperaturas, né? Em função do carbono, de todos os aços e todos os ferros fundidos, que o material se torna líquido, que não é o foco, né? O nosso foco é os tratamentos térmicos. Ok? Então, o segundo diagrama que eu tinha mandado para vocês no WhatsApp, que tem na apostila também, engloba tanto os aços como o ferro fundido. Mas o principal é o anterior que a gente viu, que é esse pedacinho aqui, que vai englobar principalmente tratamento térmico nos aços. Ok? Então, seguindo na página 41, as explicações dadas a respeito do que ocorre em um tratamento térmico baseiam-se no diagrama de equilíbrios, né, de ligas ferro-carbono, né, que se vê a seguir. Aí o que eu comentei. É o mesmo princípio, só que além dos aços, entra os ferros fundidos aqui de 2 a 6,7% de carbono. Na página 42, descrição. A gente não precisa decorar as linhas, né? A gente só tem que saber esse conceito dos 727 graus, principalmente do aço, né? Que acima de 727 graus começa a aparecer a austenita. Quando chega acima daquele V, é austenita pura enquanto estiver quente. E a forma que tu se resfria pode voltar a o que era antes, ferrita e perlitas, por exemplo, tu deixar resfriar numa bancada ao natural, mas se tu fazer um resfriamento brusco depois que tiver quente a austenita pura e jogar, por exemplo, na água, que é uma têmpera e aumenta a dureza, não vai ser mais ferrita e perlita, vai ser austenita. Vai ser martensita, que é a têmpera. O constituinte da têmpera é martensita. O principal é isso que vocês têm que saber, desses gráficos. A partir de cada tratamento térmico, a gente vai analisar ele a fundo, né? Então, aqui, só curiosidade, a abscissa, quando fala abscissa, né, vem de geometria analítica no ensino médio, é a linha horizontal. Representa a escala horizontal, que é a porcentagem de carbono. O nosso foco principal vai ser o diagrama só de aço, mas o segundo diagrama engloba os ferros fundidos também, ali acima de 2%. Então, aqui dando, ó, por exemplo, exemplo, 1% de carbono. Enfim,
é difícil um aço de 1%, né? Vamos pegar, a gente vai se basear muito no aço 1020, 1045. Ordenada é linha vertical, é a temperatura que eu comentei. Aqui, só comentando, linha 3 indica o início da passagem da estrutura CFC, CCC, durante um resfriamento de um aço com acima de 0,8%, tá? Isso aqui não é prático para o tratamento térmico, né? Aqueles cubos que vocês viram lá em materiais CFC, cúbico de face centrado, cúbico de centro, enfim, centrado, e aquele hexagonal, não é prático para o tratamento térmico, tá? Linha 1 indica o limite de existência da austenita, abaixo dela não se tem austenita. Então, o principal do que a gente tinha visto, né? Pode ser nesse aqui mesmo, né? Daqui de 0 a 2% o aço, acima de 727 graus, começa a aparecer a austenita. À medida que tu aquece uma temperatura que fique, em função da porcentagem de carbono do aço, acima desse V, enquanto estiver quente, a austenita pura. É isso que interessa. E a forma que tu resfria pode alterar ou não. Aqui uma linha ACM, indica o limite de quantidade mínima de carbono dissolvido em austenita. E aqui só dizendo que quando aparece essa fórmula química Fe3C, é o carboneto de ferro chamado de cementita. É a cementita. Lembra lá da cementita da aula de sexta-feira, né? Quais são as constituintes de um aço ao natural que não sofreu tratamento térmico? Ferrita branco, perlita preto. Estou a ampliar a parte preta, vai aparecer linhas, que é carbono puro, que é a cementita. E o branco continua sendo ferrita. Parece bobagem isso, mas a gente vai falar de um tratamento térmico que a gente vai ver essa cementita de novo. Aí aqui dizendo, né, até para a interpretação, que o gama significa austenita e que o alfa significa ferrita. Ok? Essa é a interpretação básica dos diagramas ferro-carbono. Ok? A partir da página 43, na apostila de tratamento térmico nos aços, e na nossa apostila de fabricação 3, por isso que é bom vocês estarem organizados, na 159, a gente começa a falar dos tratamentos térmicos, que a primeira que a gente vai falar vai ser a têmpera. Ok? Por que que os diagramas são importantes? Porque para te entender os tratamentos térmicos, tem que entender os diagramas, e os diagramas não tem na nossa apostila de fabricação 3. Tá? Antes da gente dar seguimento, vamos ver um vídeo, né? Para ver melhor essas coisas. Johnny, tá por aí, Johnny? Tô. O vídeo de sexta já tá lá já no YouTube. Tá bom. Tá? Qualquer problema, perguntem. Sempre que eu fizer algum comentário, eu vou pausar o vídeo. Então, vamos ver um primeiro aqui. Eu vou colocar ampliado, se ficar muito pausado, avisa. Você já imaginou-se objetos de metal como a tesoura, o grampeador, o clipe, o furador de papel e muitos outros objetos não tivessem as propriedades físicas necessárias para a sua aplicação? Você já imaginou se esses objetos se quebrassem na hora do vamos ver? Quer dizer, se uma broca como essa se desgastar rapidamente no momento de fazer o furo, então alguma coisa está errada, não é mesmo? Para que essa broca não se desgaste, nem os outros objetos se quebrem,
eles precisam passar por um tratamento térmico no momento de sua fabricação. O quê? Você não sabia disso? Pois então não se preocupe. É exatamente isso que você vai aprender nesse novo módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante que se inicia hoje. Vão ser 10 teleaulas nas quais você vai aprender, entre outras coisas, o que é o tratamento térmico, como o aço pode ser amolecido ou endurecido, os tipos de tratamento térmico, os equipamentos usados no tratamento térmico e até mesmo os cuidados a serem tomados com os resíduos e efluentes resultantes dos processos de tratamento térmico. Para aprender tudo isso, você pode contar comigo. Neste módulo, eu vou trabalhar aqui nessa empresa de tratamento térmico como técnico em metalurgia. Na teleaula de hoje, você vai aprender em que consiste o tratamento térmico, vai ver que ele muda as propriedades mecânicas do metal sem modificar o seu estado físico, e que essas mudanças dependem de 3 fatores. E vai ver também como os átomos se agrupam no aço. Todo mundo a postos? Então vamos em frente. Está começando o curso de tratamento térmico dos metais. Pneu furado, tá aí uma situação que pode acontecer com qualquer um, não é? Mas aparentemente isso não é um grande problema. Olha só, o step está em boas condições, a ferramenta está adequada, tem um macaco e uma pessoa com uma boa disposição para trocar este pneu. Vamos ver então o que acontece. Ixi, pelo jeito a situação não foi assim tão simples, né? Mas, na verdade, a gente não usou a chave correta. A gente preparou essa situação para você perceber que, às vezes, um pequeno problema pode causar uma grande dor de cabeça. É só você usar um objeto de metal, no caso essa chave aqui, sem a resistência necessária. E essa história de metais resistentes e de boa qualidade é uma preocupação muito antiga na história da humanidade. Vamos conhecer agora a origem do tratamento térmico. Já no ano 55 a.C., os guerreiros enfrentavam este problema. Suas armas, que já eram de ferro, ficavam tortas depois de um tempo de uso. Aí eles tinham que aproveitar uma folguinha para desentortar. Foram os romanos que descobriram que o ferro podia ficar mais duro. Oi, o que aconteceria se você aquecesse esta faca, deixasse ela ficar bem vermelha, deixasse ela assim aquecida durante um tempo e depois resfriasse ela em salmoura? Resfriasse em salmoura? Acho que ela ia esfriar. Tá quebrado. Ele voltaria ao estado normal, se uma temperatura normal, ele voltaria ao estado normal, né? Ficaria mais resistente. Na verdade, há muito tempo que os romanos descobriram que o ferro fica mais duro ao ser primeiro aquecido durante um tempo e depois resfriado em água e sal. Foi assim o começo do tratamento térmico e as armas começaram a ficar mais duras e resistentes. Este foi o início de um longo processo de aprendizagem de como se faz o tratamento térmico. E afinal de contas, o que é esse tal de tratamento térmico? Fique por dentro. De maneira simplificada, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça para que ela atinja as propriedades físicas desejadas como dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à atração, etc. E isso acontece sem que se modifique o estado físico do metal. Deixa eu entender direitinho esse negócio de propriedades físicas. No caso dessa bloca aí, por exemplo, é fácil entender a necessidade da dureza. Agora, elasticidade, resistência à tração, aí tá difícil. Você não podia me dar um exemplo prático disso, não? Claro que eu posso, Caio. Preste atenção. Dá uma olhada nessa mola espiral aqui, usada em sistema de suspensão de um veículo. Quando ela é comprimida, ela armazena energia. Ao se soltar, ela retorna rapidamente. Já sei. Essa mola, então, tem que ter elasticidade, dureza e resistência suficientes para aguentar os trancos, é isso? É isso aí. Olha, essas propriedades, elas são conseguidas graças ao tratamento térmico. Que tal a gente ver agora, passo a passo, o tratamento térmico? Beleza. É hora de ver os procedimentos do tratamento térmico de uma peça de aço. Bom, o primeiro passo é ajustar a temperatura do forno de acordo com o tipo de material da peça que vai ser tratada. Aí, com a temperatura
temperatura adequada, coloca-se a peça no forno. Essa peça fica no forno durante um tempo estabelecido, de maneira a adquirir as propriedades desejadas. Depois o forno é desligado e a peça é retirada com o auxílio da talha. Daí, a peça é colocada no chão, onde é deixada para resfriar em temperatura ambiente. Pronto, está feito o tratamento térmico. Não vamos misturar. Quando a gente viu os diagramas, o que eu falei para vocês? Se tu pegar um aço natural, aquecer até a temperatura de austenita pura, que é acima daquele V, tirar ela quente, resfriar o natural, o que eu falei? Não vai acontecer nada. Ele vai resfriando e vai voltar a ser ferrita e perlita, não houve tratamento térmico. O que ele citou aqui no vídeo, que não explicou ainda, que a gente vai ver nos tratamentos térmicos, aqui ele fez um tratamento térmico. Aqui ele aqueceu uma peça, retirou, largou aqui nesse piso e vai deixar resfriar o natural. Só que o que ele não comenta aqui, que a gente vai detalhar, que ele fez um revenimento. Depois que a peça é temperada, isso daí a gente vai ver a partir de amanhã em têmpera, ela, por aumentar a dureza, ela tende a trincar. Tem mais risco de quebrar. Então, é interessante, muitas vezes, depois que tu temperou uma peça, tu fazer esse procedimento que é revenir, que nasceu para têmpera. Só existe o revenimento depois da têmpera. Então, esse, só por curiosidade, que a gente vai detalhar, esse procedimento que ele, depois que temperou a peça voltou para o forno, aqueceu e resfriar o natural, que é para reduzir o risco de quebra. Ou seja, ele fez um revenimento. Tratamento que provoca mudanças das propriedades mecânicas. E essas mudanças dependem de 3 fatores: Temperatura de aquecimento, velocidade de resfriamento, composição química do material. Você viu? Todo profissional qualificado que trabalha com tratamento térmico sabe que as mudanças das propriedades mecânicas dependem de 3 fatores: a temperatura de aquecimento, a velocidade de resfriamento e a composição química do material. São esses 3 fatores que vão determinar se o aço vai ser mais resistente, mais mole, mais elástico, etc. Isso significa que, antes do tratamento térmico, a gente tem que conhecer as características do aço, principalmente a sua estrutura cristalina. Bom, a gente sabe que numa siderúrgica com oxidação do ferro gusa, produz-se o aço em estado líquido. Muito bem. Quando esse aço começa a ser resfriado, ele passa do estado líquido para o estado sólido. E nessa passagem, os átomos que compõem esse aço vão se agrupando. Agora, vamos imaginar o que acontece nesse momento. Os átomos começam a se agrupar em posições definidas e ordenadas, como se fossem figuras geométricas tridimensionais que se repetem. Esse conjunto de átomos que ocupam posições fixas e definidas formam uma estrutura que a gente chama de célula unitária. Mas as coisas... Uma observação importante para quem quiser ouvir, né? Dependendo da forma de aquecer, isso a gente vai detalhando, essa imagem está bem interessante. O grão pode aumentar. E o grão aumentando não é bom, porque se vocês repararem nesses grãos, não ficam os vazios aqui? Isso aqui é porosidade. Então, uma peça porosa, qual o defeito que pode ocorrer? Trinca, quebra. Eles não param por aí. Durante o processo de solidificação, as células unitárias vão se multiplicando, formando uma rede cristalina. Agora, atenção. Como as células unitárias são tridimensionais, quando se juntam, elas apresentam um contorno de agregado de cristais irregulares. Esses cristais, formados por milhares de células unitárias, são chamados de grãos. Agora chega de imaginar. A gente pode muito bem ver com os nossos próprios olhos como são esses grãos.
Para isso, basta a gente ter uma peça de aço com a superfície bem polida e atacada quimicamente e um bom microscópio. Aqui nenhuma novidade, ensaio de metalografia. Dá só uma olhada. Essa peça é de um tipo de aço com baixo teor de carbono. Repare que ela tem regiões mais claras e regiões mais escuras, todas com contornos muito bem definidos. Então, só para a gente bater o martelo, se tu vê um aço ao natural que não sofreu tratamento térmico, branco é ferrita, preto, que é carbono, é perlita. Se ampliar o preto, aparece aquelas linhas que é cementita, branco, ferrita. Então, se tu analisar esse aço aqui, ele tem poucas áreas pretas, ou seja, baixo teor de carbono. Então, teria que analisar melhor, mas provavelmente o 1020. Constituintes de um aço ao natural que não sofreu tratamento térmico. Cada área clara ou escura representa um grão. Agora, para guardar evidências. Os átomos que compõem o aço se agrupam formando uma estrutura geométrica tridimensional chamada de célula unitária. Milhares dessas células unitárias juntas formam os cristais irregulares que nós chamamos de grãos. Agora, você por acaso reparou que tipo de figuras geométricas esses átomos formam? Você sabe me dizer o nome dessas figuras geométricas? Esse é um cubo e esse é um prisma hexagonal. Um quadrado e um prisma. Cubo e prisma. Esse é um cubo e esse é um prisma hexagonal, tá certo isso? Certo. Agora você pode me dizer o que essas formas geométricas têm a ver com a maneira que os átomos se organizam, por exemplo, numa ferramenta como esta aqui? Agora complicou, né? Não faço ideia. Não tenho a mínima ideia. Ai, não sei. Eu não saberia lhe dizer. É claro que quem não é da área não precisa saber, mas se você é ou pretende ser um profissional da metalmecânica, você deve saber que essas figuras geométricas têm tudo a ver com a maneira que os átomos se organizam para formar uma peça de metal. Olha só, seja no cobre, no alumínio, no ferro, no chumbo ou em qualquer outro metal, os átomos se organizam na forma de uma figura geométrica regular. Cada metal tem uma forma geométrica específica. Pode acontecer de vários metais apresentarem a mesma forma. É aí que surgem o cubo e o prisma hexagonal. Aqui, só para não confundir vocês, ela está comentando ali aquelas estruturas unitárias, CCC, CFC, a hexagonal, que não é o principal do tratamento térmico. O principal do tratamento térmico é a questão lá da ferrita, perlita, cementita, austenita, martensita e assim por diante. Essas são as figuras geométricas mais comuns que a gente encontra na estrutura dos metais. Na verdade, são 3 as formas mais comuns. Vamos lá. A primeira é essa, chamada de reticulado cúbico de corpo centrado, ou CCC. Repare que os átomos assumem uma posição no espaço em forma de cubo. 8 átomos se posicionam nos vértices e um fica no centro. O ferro, em baixa temperatura, é um exemplo desse tipo de estrutura. A segunda estrutura mais comum é o reticulado cúbico de face centrada, ou CFC. Aqui também, 8 átomos ocupam os vértices, formando um cubo. A diferença fica por conta dos 6 átomos que ocupam os centros de cada uma das faces do cubo. O ferro, em alta temperatura, adquire essa estrutura. Bom, por último, temos o reticulado hexagonal compacto, ou HC. Nesse caso, são 12 átomos posicionados nos vértices de um prisma de base hexagonal. E ainda 2 átomos nos centros das bases e mais 3 no interior do prisma. Pera aí, Ananias, vamos com calma. Deixa eu ver se eu guardei essas 3 estruturas mais comuns entre os metais. Reticulado cúbico de corpo centrado, CCC. Reticulado cúbico de face centrada, o CFC. Esse é o reticulado... Peraí. É só lembrar que a base é hexagonal. Reticulado hexagonal. Reticulado hexagonal compacto, ou HC. Pera aí, Ananias, eu não sei se eu vou conseguir guardar esses nomes aí, hein? Não precisa se afobar, isso aí não é nenhum bicho de 7 cabeças. E você também, não se preocupe, porque
Essas estruturas vão continuar aparecendo nas próximas teleaulas. Além disso, no seu livro de estudos está tudo muito bem explicadinho. É só estudar com atenção. Ananias, por via das dúvidas, que tal se a gente desse uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu nessa teleaula de hoje, hein? Boa ideia, Kai. Enquanto você fica aí com a revisão, eu vou continuar no batente aqui, porque tenho que entregar essa encomenda ainda hoje. É isso aí. Me ajuda aqui, Kai. Então, vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a obtenção de metais resistentes e de boa qualidade é uma antiga preocupação dos homens, e que foram os romanos que descobriram que o ferro ficava mais duro quando esquentado durante algum tempo, e depois resfriado em salmoura. Aprendeu que, de forma geral, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça de metal para que ela atinja as propriedades físicas desejadas como dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à atração. E que isso acontece sem que o estado físico do metal se modifique. Viu que o tratamento térmico provoca mudanças nas propriedades mecânicas do aço e que essas mudanças dependem da temperatura de aquecimento, da velocidade de resfriamento e da composição química do aço. Ficou sabendo que os átomos do aço se agrupam em formas geométricas, chamadas células unitárias, e que milhares dessas células se juntam formando os grãos. Por último, viu as 3 formas mais comuns nas quais os átomos de metal se agrupam: reticulado cúbico de corpo centrado, ou CCC, reticulado cúbico de face centrada, ou CFC, e reticulado hexagonal compacta, ou HC. Já sei. Decupando o tratamento térmico, não é mesmo? E olha que isso é apenas o começo. Tem muita informação importante por aí. Na próxima teleaula, por exemplo, você vai conhecer melhor a estrutura do aço para entender o que acontece lá dentro dele quando é feito um tratamento térmico. Mas agora, calma. Agora é hora de dar uma boa estudada no que a gente viu hoje. Eu espero você na nossa próxima teleaula com um montão. Bom. Então, a gente viu esse vídeo introdutório, né? O principal que o conhecimento adquirido até o momento por vocês, nesses 2 dias de aula que houve, né, sobre tratamento térmico. Primeiro, é para que serve um tratamento térmico? Principalmente para aumento de dureza, alívio de tensões, aumentar a usinabilidade, reduzir fragilidade, que é o risco de quebra, e em casos mais raros, até para amolecer. A gente viu constituintes do aço ao natural, assim como hoje, o nosso foco de hoje foi a interpretação, né, sobre os diagramas de ferro-carbono, que vão ser essenciais para a interpretação, né, dos tratamentos térmicos. Então, paramos, que a gente retoma amanhã na página 43 da página de tratamento térmico dos aços, que a gente vai ver a têmpera. E andando junto, né, na nossa apostila de fabricação 3, na página 159. Então, o assunto de amanhã é a têmpera. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Maravilha. Não, a pergunta é, vamos de têmpera por têmpera, Alex? Espera aí, é Rafael Garcia, né? Espera aí. Isso. Individuais, ela uma a uma. Não entendi tua pergunta. Pode repetir, Garcia? Tá. Sobre as têmperas, vamos ver uma a uma individual, certo? Sim, a gente vai ver têmpera tradicional em toda a peça, inclusive o miolo, têmpera parcial, né, que é só em alguma parte, assim como outros tipos de têmperas, né, utilizado para outros materiais, né, que eles chamam de alce têmpera e mar têmpera. São basicamente 4 tipos só de têmpera, né?
Tá certo. Aí amanhã a gente começa a detalhar com calma. Por isso que esses 2 dias, esses conceitos é importantíssimo, que a partir daí, né? Porque qual é a única coisa que eu te passei de têmpera que era mais uma antecipação, né? E se tu aquecer lá naquela temperatura de austenita, em função do diagrama, e resfriar bruscamente, o aço não vai se tornar mais ferrita, não vai ser mais ferrita e perlita, né? Vai se transformar em martensita, e isso é uma têmpera que é para aumento de dureza. É isso. E aí, a partir da manhã, a gente detalha isso, como achar temperatura, análise de dureza, aquela coisa toda. Tá certo. Ok, Garcia? Ok. Então, repassando a chamada aqui. Adão. Não veio. Bruno Freitas. Não veio. Carlos. Aí. Diego Nunes. Não veio. Diego Oliveira. Aqui. Johnny. Aqui. Douglas. Douglas. Pessoal, assim, ó. Pela última vez que eu vou falar, eu não vou nem brigar mais, eu já até cansei de brigar. O aluno que não responder a chamada nas 2 chamadas é falta. Porque não é uma aula de visita, é uma aula que começa às 7 e termina às 9. Eric, não veio. Felipe, não veio. Fernando. Aqui. Não esquece de ativar o vídeo, né, Fernando? Só na hora da chamada não vale. Ah, que eu tô aqui, ó. Que eu tô. Tá, Fernando, tá Vai ficar aí. enredado. Isair, tô vendo o senhor Isair, Jean. Fala mais alto, Jean, que eu não tô te ouvindo. Josué. Não veio. Ortiz. Aqui. Sena. Aqui. Luan. Bom, vale a regra. Lucas. Aqui. Esquece, ô Lucas, esquece do vídeo, tá? Porque, bom, enfim. Marcos. Ô, Alex. Quem? Alex. Lucas? Fala, Lucas. Eu tô com o vídeo ativado desde o início da aula, não sei se tu percebeu. Cara, de repente pode, eu não vou dizer assim, de repente pode ser até a tua internet. Mas quando a internet tá boa, cara. Mas quando eu repassei, tua imagem estava parada, parecia uma foto. Não, eu tô aqui, eu tô parado deitado, mas... Aí eu não posso te dizer nada, porque de repente podia ser tua internet, né? Não, foi Maurício, algum erro de interpretação. Mas tranquilo, Lucas. Patrick. Quando fica verde, Patrick não veio. Paulo. Oi, tô aqui. Garcia, recém falei com ele. Rafael Luiz. Eu. Rafael Paz. Não veio. Ronaldo. Não veio. Selemias. Opa, tô aqui. Tainan. Aqui. E Walter, estou enxergando o senhor Walter está aí. Tá, pessoal? Então vamos sempre assim dessa forma dinâmica, tá? Cuidem dessas coisas. Não quer dizer, se o cara tem algum problema na internet, só conversar comigo que a gente dá um jeito. O restante vale as regras. Alguma pergunta para a gente encerrar a aula? Não. Boa noite. Então, professor. Espera aí. O Isair, Só o Rafael. Quem perguntou? Ó, o Douglas está falando que o celular dele estragou ali, mostrou um vídeo até. Tá, mas pode dizer para ele que eu mantive a presença. Ok. Era só isso? Só isso. Sobre a aula tá tudo ok. Tá, então a partir de amanhã a gente começa os tratamentos térmicos. Ok, pessoal?
Boa noite aí. Peraí, só um minuto que eu enxerguei um rapaz aqui. É o Ronaldo. Fala, Ronaldo. Tava com a minha internet ruim também, só para você avisar aí. Tá, peraí. Então deixa eu ajustar aqui. Vou confiar em ti, Ronaldo, que até hoje tu não teve problema. Ronaldo, tranquilo. Feito, Ronaldo. Senna. Boa noite, Para te dizer aí que melhorou aí a qualidade dos vídeos aí, tá rodando melhor. Mas sabe que não houve alteração nenhuma, cara. Eu comecei a fazer isso na turma anterior, que eu estava antes de iniciar essa aula, eu estava na turma 6, em fabricação 1, e estava dando certo o vídeo ampliado, mas não foi alterado nada. Do nada melhorou. Não sei o que houve. Antes travava bastante do vídeo. Aí, enquanto tiver bom, a gente segue. Se vocês virem que tá alguma coisa ruim, dá um grito aí. Ok? Nos encontramos amanhã às 9? Às 9. Às 7? Opa, 9 não. 9 não. Então até amanhã às 7, Dom. Abraço a todos. Até amanhã, tchau, tchau. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então até amanhã.